Ted Bundy foi um assassino em série americano que sequestrou, estuprou e matou dezenas de jovens mulheres nos anos 1970. Ele usava seu charme e inteligência para se aproximar das vítimas, fingindo estar machucado ou ser uma autoridade. Ele foi executado na cadeira elétrica em 1989. O modus operandi, como ele agia. Bundy era considerado um mestre da manipulação. Ele fingia ter o braço engessado ou usava muletas para pedir ajuda às vítimas e levá-las até seu carro. Em outros casos, ele se disfarçava de policial. Dentro do veículo, ele as dominava, espancava e as levava para locais isolados. A vida dupla para a sociedade. Ted Bundy parecia um homem comum, educado e confiável. Ele era estudante de direito e até trabalhou em linhas de ajuda para a prevenção de suicídio. Essa máscara de bondade permitiu que ele agisse por anos sem levantar grandes suspeitas. Captura e julgamento. Sua primeira grande falha ocorreu quando uma vítima, Carol Daronche, conseguiu escapar dele em 1974 e o denunciou. Ele foi preso, mas conseguiu fugir da prisão 2 vezes nos anos seguintes. Em sua última fuga, ele viajou para a Flórida e cometeu mais assassinatos antes de ser pego pela última vez. Seu julgamento foi o primeiro a ser televisionado nos Estados Unidos, onde ele próprio atuou como seu advogado. Provas e confissões. Ele foi condenado principalmente por causa de marcas de mordidas deixadas em uma de suas vítimas, o que provou sua ligação com o crime através da odontologia forense. Após negar os crimes por quase uma década, Bundy confessou 30 homicídios antes de sua morte, mas especialistas acreditam que o número real pode ser muito maior. Jack, o Estripador, foi um misterioso serial killer que aterrorizou o distrito de Whitechapel, em Londres, em 1888. Ele assassinou e mutilou brutalmente pelo menos 5 mulheres, deixando o mundo fascinado por nunca ter tido sua verdadeira identidade descoberta. O apelido surgiu após a publicação de uma carta enviada à polícia em 1888, assinada por alguém que se autodenominava Jack. A imprensa sensacionalista da época transformou o caso em um grande espetáculo, popularizando a lenda. O cenário dos crimes. Em 1888, Whitechapel era uma área degradada do East End londrino, marcada pela extrema pobreza, superlotação, prostituição e falta de saneamento básico. Esse ambiente facilitou a atuação do assassino e dificultou as investigações da polícia. Todas as vítimas eram mulheres em situação de rua ou trabalhadoras do sexo. O modus operandi incluía estrangulamento, cortes profundos na garganta e, na maioria dos casos, mutilações abdominais severas, com a remoção de órgãos internos. Devido à precisão cirúrgica de alguns cortes, especulou-se que o assassino possuía conhecimento médico ou anatômico. John Fitzgerald Kennedy, frequentemente chamado de JFK, foi o 305º presidente dos Estados Unidos. Eleito em 1960 aos 43 anos, ele foi o presidente mais jovem e o primeiro católico a ocupar o cargo. Seu governo foi marcado pela Guerra Fria, pela corrida espacial e pelos direitos civis. Ele foi tragicamente assassinado em Dallas, no dia 22 de novembro de 1963. Vida pessoal e presidência. John Kennedy e sua esposa, Jacqueline Jackie Kennedy, representavam uma imagem de glamour. Eles tiveram 4 filhos, mas 2 faleceram prematuramente, o que gerou grande dor na família. A era Kennedy é frequentemente chamada de Camelot, lembrando um conto de fadas interrompido de repente. O assassinato, na manhã de 22 de novembro de 1963, durante uma visita a Dallas, o presidente desfilava em carro aberto quando foi baleado fatalmente. Esse momento parou o mundo e mudou o rumo da história americana. Acredita-se que Lee Harvey Oswald foi o atirador.
Mas o caso ainda gera debates históricos. Após a tragédia, o famoso terno rosa de Jackie Kennedy tornou-se um símbolo daquele dia. Gary Ridgway, o assassino do Rio Verde, é o serial killer com o maior número de condenações nos Estados Unidos. Ele assassinou dezenas de mulheres entre as décadas de 1980 e 1990 no estado de Washington. Ridgway evitou a pena de morte ao confessar 49 homicídios em 2003, embora os investigadores acreditem que ele tenha matado mais de 70 mulheres. Modo de agir: Ridgway trabalhava como pintor de caminhões. Ele usava sua rotina diária para abordar mulheres vulneráveis, em especial trabalhadoras do sexo e adolescentes. Ele ganhava a confiança delas, oferecia caronas e as estrangulava após o abuso sexual. Depois, escondia os corpos em áreas de mata ou perto do Rio Verde, o que lhe deu o apelido de Green River Killer. O caso durou quase 2 décadas. A polícia chegou a interrogar Ridgway nos anos 1980, mas não conseguiu provas conclusivas na época. O avanço da tecnologia de DNA foi o ponto de virada. Em 2001, a perícia ligou o DNA de Ridgway a várias vítimas arquivadas. A confissão e o perdão. Para escapar da pena de morte, Ridgway fez um acordo com a justiça. Confessou os assassinatos e ajudou as autoridades a localizarem os corpos. Em uma das cenas mais marcantes de seu julgamento, o pai de uma de suas vítimas surpreendeu a todos ao dizer que o perdoava, o que fez Ridgway chorar no tribunal pela primeira vez.